Muito bem, de volta para falar sobre política e, claro, né, quando a gente vê essa vinhetinha, já sabe que Paulo Roberto está por aqui, trazendo as novidades dos bastidores da política. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Vocês mostraram aí Capilé, antes de falar sobre política. Sim. Uma figura que nós conhecemos, que contagia todos os ambientes Isso. onde se apresenta. E aí, seu Reginaldo Bastos me pediu direito de resposta Sim. sobre o que eu falei ontem em relação a ele ser presidente do fã-clube do Luan Santana. Sim. Ele disse, por gentileza, diga que eu sou presidente do fã-clube de Valdir Soriano. Eita, aí tem Negócio com o Luan Santana, disse não quer. O negócio dele era Vicente Celestino, Augusto Calheiros. Tem mais a ver com a geração Valdir dele. Soriano e Nelson Gonçalves. Ele é um homem apaixonado e tem essa coisa, né, a geração, né? E falar nisso, ele também está envolvido naquele forró do Arrocha lá de Queimadas. De Queimadas, né? Que é território dele. Território dele. Pois é, essa semana, meus amigos, nós falamos aqui, eu e Anchieta, sobre dois homens bomba. O tenente-coronel, né, Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, e o Anderson Torres, que está preso. E, coincidentemente, os dois mudaram de advogado. Eita. Rodrigo Roca, advogado renomado em Brasília, anunciou ontem que está deixando a defesa do coronel Mauro Cid. E o que se especula em Brasília é que, veja só, o doutor Rodrigo Roca, ele não advoga para quem tenciona fazer delação premiada. Então o pessoal começou a juntar peças desse quebra-cabeças e ligar os fios nas tomadas certas. Então há quem avente a possibilidade de vir por aí uma delação premiada. Ninguém anunciou, mas foi uma coisa sintomática. Se o doutor Rodrigo deixou a defesa dos dois e ele, sabidamente, não advoga para quem faz delação premiada, tem algo no ar, né? Tem algo no ar. O presidente Lula fez ontem, e nós mostramos a agenda de ontem, uma reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. E dessa reunião de ontem já foi divulgado ainda na quarta-feira que semana que vem gasolina vai baixar 30 centavos o litro e o óleo diesel 10 centavos. Notícia boa. Boa notícia. Isso nas refinarias. Na bomba deve cair um pouco menos, mas toda notícia que vem de redução é sempre boa. Sim, sem dúvida. Sempre boa. E isso semana que vem, não é coisa para hoje. Vamos ver a agenda do presidente Lula para esta quinta-feira. Vamos lá. Lula voou logo cedo hoje. Voou para Salvador. só, viu? Voou para Salvador. Está sem agenda, é? Está sem agenda. Pois bem, ele voou para Salvador, tem hoje uma agenda na capital baiana e retorna para Brasília para tomar outras providências e fazer mais reuniões. Aliás, a imprensa divulgou que anteontem, terça-feira, o governo federal liberou 700 milhões de reais em emendas num dia só. Foi o maior volume liberado até agora pelo governo Lula das emendas parlamentares, que é exatamente para que os deputados e senadores votem naquilo que o governo tem interesse. 700 milhões. Num dia só. Um dia só. Num dia só. E o presidente Lula, é muito dinheiro, não é 700 milhões? Mas é dinheiro. Pois é, quase um bi. E o presidente Lula recebeu ontem à noite, da sua assessoria, a redação, levaram para ele analisar, da medida provisória que trata dessas questões das bets, das empresas de apostas esportivas. Você sabe que está dando toda essa confusão, tem jogador aí enrolado, tem muita gente envolvida, a própria CBF se manifestou sobre o assunto dizendo que não vai suspender campeonato nenhum, mas é provável até que alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro sejam banidos definitivamente do esporte. E essa lista só cresce, né, Paulo? É claro que não são réus, eles ainda são... Não, ainda são suspeitos, denunciados. Exatamente, mas é muito preocupante. Porque tem provas contundentes, Anchieta. Gravações da Polícia Federal, onde o jogador pede 15 mil, o outro pede 30 mil, e teve até um que não cumpriu o que tinha sido acordado e ameaçaram. Se você vai pagar R$1 milhão agora, porque não cumpriu o que tinha acertado, e o cara estava pagando em prestações de R$50 mil mensais. Terrível. Então veja que confusão, né? Você sabe, bem baixinho aqui para que ninguém nos ouça, que essa história de resultado esportivo vem de muito tempo. E vejam só, eu já estava trabalhando no jornalismo esportivo, no rádio esportivo, quando estourou, na década de 70 do século passado, a famosa máfia da loteria. Lembra disso? Sim. A Paraíba foi destaque, porque a Paraíba sempre inova, né? Campina Grande inova. A máfia da loteria consistia em alguém comprar jogador de um time adversário
para que fizesse um resultado, ou um pênalti, ou facilitasse alguma coisa, para acertar na loteria esportiva. Na época nós só tínhamos a loteria federal, aquela do bilhete, e a loteria esportiva, aquela da zebrinha, que dava o resultado todo domingo na televisão. E aí a Paraíba inovou porque um cidadão que atuava no esporte paraibano, ele, em vez de comprar atleta de outro clube, ele comprou do próprio time dele. Aí foi destaque na revista Placar. Me recordo. O envolvido na ocasião foi o goleiro Renato 74, que atuou por aqui no futebol. Foi uma confusão danada e isso deu muito o que falar. Então Lula recebeu essa medida provisória, deve ter começado ainda ontem a analisar o texto, se vai fazer alguma modificação ou não. O governo vai normatizar para que a equipe Coelho Apostas, a empresa, Coelho Apostas, possa atuar no mercado brasileiro, vai ter que ter sede no Brasil, vai ter que ter um capital de cerca de 200 milhões de reais, pelo menos essa é a proposta. Pagar impostos. E o próprio ministro Flávio Dino divulgou ontem em suas redes sociais que já botou a Polícia Federal nas ruas. Eu acho que o sinal tem aí a postagem do ministro Flávio Dino, dizendo que a PF agora vai correr atrás desse negócio. É muito sério. Está aqui, ó. Diante de indícios de manipulação de resultados em competições esportivas com repercussão interestadual e até internacional, estou, disse Flávio Dino, determinando que seja instaurado inquérito na Polícia Federal para as investigações legalmente cabíveis. Importante. O negócio está fedendo, fedendo mesmo. Desde janeiro que o Palácio do Planalto estava cercado, aquelas grades metálicas. E ontem o presidente Lula, para usar uma linguagem bem nossa, pegou lá e mandou tirar todas as grades. Tira esse negócio daqui que eu não quero mais, está enfeiando a paisagem de Brasília. O Palácio do Planalto é um ponto turístico, muita gente vem de fora. Vamos mostrar aqui aos nossos telespectadores, espelhar no telão. Já está no ar, mas... O pessoal tirando as grades, encostaram caminhões lá, tira tudo, bota segurança, eu não quero mais, está parecendo um curral. E Lula mandando, você sabe que o pessoal vai rapidinho, né? Tiraram tudo. Pois bem, e o Telegram, que é esse aplicativo que muita gente usa, deu uma recuada, tinha divulgado lá uma espécie de editorial dizendo que a censura voltaria a imperar no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, que é o xerife nacional, mandou multar, mandou retirar. Eles publicaram ontem, dizendo que receberam uma ordem do Supremo, obrigando o Telegram a remover aquela mensagem em relação ao PL das fake news, e o que o ministro determinou foi feito. Mas não impede que um processo tenha sido aberto e que os diretores do Telegram sejam chamados para depor, dar explicações. Até porque se não fizessem, a multazinha também não é pequena, não. É 200 mil reais por hora, por dia, alguma coisa assim. Muito pesada, né? Quando mexe no bolso, meu amigo. O fato é que tem esse embate todo que a gente está acompanhando. Uns dizem que é censura, outros dizem que não é. Alguma coisa tem que ser feita. Como está, não dá para continuar. Agora, como? Não me perguntem, que eu não sei. A minha ideia, e já discuti isso aqui com você, Chieta, é que a gente se espelhe no que outros países estão fazendo, né? Exatamente. Pra alguma coisa, eu pelo menos tenho a ideia de que o que é proibido na vida real deve ser proibido no mundo virtual. Exatamente. Basta isso, né? Ter as responsabilidades. O que é crime você não pode liberar. Não pode, não é? Plano local. Você sabia que o Diário Oficial da Paraíba de hoje traz a nomeação de um médico, sobrinho do deputado federal Romero Rodrigues, para atuar no Hospital de Trauma de Campina Grande? O doutor Igor Rodrigues, que é filho da saudosa agora Antonieta Rodrigues, irmã de Romero, que faleceu há pouco tempo. Então, há sempre quem faça uma ligação de pedras do xadrez político. Olha, João Azevedo nomeou o sobrinho de Romero, mas o sobrinho de Romero é médico, né? Por mais que seja competente, mas... Será que não tem alguma coisa? A pessoa já começa a fazer especulação. E sobre aquelas nomeações que nós falamos ontem aqui, do Julian Lemos e do Walter Aguiar, foi só ser nomeado para o governo do Estado, o ex-deputado Julian Lemos já começou a dar umas tacadinhas no senador Efraim Moraes Filho. Tem até uma foto dos dois aqui, nos bons tempos, está vendo o sorriso lá, tudo amigo. Ontem Julian já começou a dar umas tacadas em Efraim. Eu acho que hoje, se houver uma reunião, o clima não será como esse aí, não. E Julian não tem muita pena de ex-amigo, não, né? Você lembra que ele veio da cozinha de Bolsonaro, podemos dizer, né? Mas ele não quer mais conversa nem com Bolsonaro, nem com os filhos de Bolsonaro, e agora, pelo jeito, também não quer mais com Efraim Filho de jeito nenhum. Pois é.
Campina Grande deve ter mais um concurso público, né? Ontem, o secretário de Administração, Diogo Lira, deu entrevistas e disse que, além de convocar alguns que já estão aprovados, a Prefeitura deve promover certames nos próximos dias, nos próximos meses. Então, concurseiros, parabólicas direcionadas, porque deve vir edital por aí. É sempre bom falar em concurso. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos embora. Calçadão da Cardoso Vieira. Será que o governo Lula consegue conter essa história da manipulação de resultados de jogos pelo Brasil? É difícil, amigo. Essa coisa... Pode organizar o negócio, tá aí. Organizar, né? Para concluir, eu vou dizer, parece que o bobo da corte é quem joga, viu? É, rapaz. Aqui ali tem o Ibis ganhando do Santa Cruz, não tem essas coisas assim, né? Meu Deus, isso aí... Como é que pode? Nos últimos tempos tem tido umas coisas esquisitas. Uns placares assim esquisitos, também aquela coisa de 3 gols nos últimos 3 minutos, umas coisas assim que não é. E cartões de repente, expulsões, não é? Jogador que é pago para provocar 2 escanteios, um atrás do outro. E eu vi hoje que vem aí também nomes de árbitros. Também. Inclusive os caras apostando quantos minutos de acréscimo hoje. Meu amigo, tudo isso vai, né? Aposta tudo, né? Tudo isso vai. Só para a gente concluir bem rapidinho. Certa vez, o Bangu, do Rio de Janeiro, de Castor de Andrade na época, jogava com outro clube do Rio de Janeiro, Bangu contra alguém lá. O outro time também era administrado por um bicheiro. Era um bicheiro naquele outro time e Castor de Andrade aqui. Aí o cara chegou, o colega de Castor também, bicheiro, disse: Castor, comprei um zagueiro seu. Aí Castor disse: eu não acredito. Comprei. Aguarde, aí daqui a pouco ele vai fazer um pênalti. Aí o cara fez o pênalti. Aí o colega de Castor disse: vá no vestiário que o dinheiro está na bolsa dele ainda, que eu paguei antes do jogo. Ixi. Castor mandou dar um tiro no pé do cara. Nunca mais jogou. Espero que dessa vez esse tipo de coisa não aconteça. Agora que está fedendo, está. E aí parece que quanto mais mexe, mais fede, como dizia minha avó. É verdade, Anchieta. É isso. É isso aí, Paulo. Então até amanhã. Até amanhã.